Saúdo a todos com a gloriosa e a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu irmão aqui em Cristo, André Luiz, Ministério Palavras que Edificam, aqui nesta noite de quarta-feira, 10 de dezembro, 2025, faltando somente 21 dias para o ano terminar. Mas a última palavra vem do Senhor. Deixar aqui uma palavra para nossa edificação, palavra de sabedoria, palavra de fé, uma palavra de transformação. Está muito calor, tô aqui no quintal de casa, tá abafado, já choveu, fez calor, já choveu, tantas coisas aconteceu nessa quarta-feira, mas o Senhor está nas nossas vidas. Vou falar sobre o reino de Deus. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o reino de Deus nessa série desses vídeos que eu irei fazer aqui nesta noite, Talvez você vai assistir de manhã, tarde ou noite, não sei qual dia, mas uma série que, por bondade e misericórdia, que o pastor André vai falar sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 6 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nessa passagem aqui, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos, e também está me ensinando a você, a respeito sobre o padrão do reino de Deus. Como que as pessoas que pertencem ao reino precisam viver. Sabe, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, o Senhor Jesus ele falou sobre muitas coisas. O Senhor ele falou sobre a maneira que devemos orar, como é que nós devemos jejuar, ofertar. Jesus disse para os discípulos que eles são luz do mundo e sal da terra. Preguei isso aí para a missionária Cleide Weber, Também preguei essa semana sobre Mateus capítulo 5 para algumas pessoas. E o Senhor Jesus ele fala sobre muitas coisas importantes dentro do Sermão do Monte. Só que ele fez questão de começar ensinando sobre humildade. Porque a humildade, eu preguei também, graças a Deus, sobre a humildade, porque a humildade ela abre a porta na nossa vida. A humildade, ela abre porta na minha e na tua vida. Então tudo começa com humildade. A Bíblia diz em 1 Pedro, no seu capítulo 5, que Deus resiste os soberbos, mas dá graça àqueles que são humildes. Ou seja, o Senhor só pode salvar aqueles que reconhecem que precisa de ajuda para serem salvos. O Senhor só pode ajudar aqueles que são humildes para reconhecer que precisa de ser ajudado. Então você acha que é bom o suficiente? Que você é capaz, que você é forte, não tem como Deus fazer nada? Mas na hora que você reconhecer que precisa do Senhor para ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom esposo, para ser um bom filho, para cuidar da igreja, cuidar dos seus negócios, cuidar da sua família. Então é nessa hora, sabe, que Deus vem e muda a nossa história. É o que o texto não para por aí. Por quê, pastor André? O texto continua dizendo no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe que é interessante que a palavra de Deus é cheia de paradoxo. A Bíblia diz que o maior é aquele que serve do que aquele que é servido. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Que quando estamos fracos, aí que estamos fortes. Quanto mais você dá, mais você recebe. E aqui Jesus vem e coloca diante de nós mais um desses princípios. Ele diz que bem-aventurados, ou seja, felizes são os que choram. Aí você diz, como que é isso, pastor André? Ser feliz, alguém que chora ser feliz. Porque normalmente,
nós associamos choro a coisas ruins. Uma notícia triste que você recebe, ou uma ligação, né? Talvez, né, o seu carro bateu, ou alguma coisa na tua casa queimou, escangalhou, alguém ficou doente, aí você acaba chorando, né? Ou foi mandado embora do emprego, ou está com uma enfermidade. Todavia, querido, eu quero dizer que a Bíblia, que o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os que choram. Aí você, pastor André, mas por quê? Porque eles serão consolados. Só que Jesus não está falando aqui, queridos, de um choro qualquer. Não um choro que é com alguém com raiva, não um choro que alguém acabou de assistir uma novela, ou um filme, ou um dorama coreano, né, que não terminou do jeito que você esperava. O choro no original é a palavra grega, é pantel, que significa chorar profundamente, lamentar por algo diante de Deus, sentir uma dor na tua alma. Então esse choro em Mateus capítulo 5 é o choro de alguém que é quebrantado. É de alguém que chega desesperado na presença do Senhor, porque reconhece que só Ele pode fazer na sua vida. É o choro que alguém que teve um dia difícil no trabalho, no seu casamento, na sua casa, mas chega na presença de Deus e lá encontra um refúgio. Eu tenho encontrado refúgio ali na Assembleia de Deus, Ministério Casa de Oração, ali na rua Honório 1193, no Caxambi. Ali eu tenho chegado, ali eu tenho chorado. Deus me deu um refúgio naquela casa, estou servindo o Senhor ali. Então, toda vez que eu pego ali o microfone para orar, ali eu choro, ali eu me derramo muito mesmo na presença do Senhor. Então, quando eu estou no monte, né? Ou seja, ali a gente encontra um refúgio na igreja, né? Diante do Senhor Jesus a gente encontra um refúgio, né? Ou seja, a gente encontra uma válvula de escape e joga todo o lixo da alma para fora. Quando você chora, quando você abre o teu coração e deixa as lágrimas realmente rolar no teu rosto, você está jogando todo o lixo da tua alma para fora. Ou seja, é o choro da nossa irmã Ana, que ela estava desesperada para ter um filho e ela chora para Deus. É um choro de alguém que reconheça as suas fraquezas. É um choro de alguém que está na presença de Deus e descobre que não tem nada melhor do que tocar nele e ser tocado por ele. O mundo, sabe, querido, o mundo diz que nós não devemos chorar, que nós devemos ser forte, que o homem tem que engolir o choro. Só que diante da presença de Deus, nós precisamos ter os olhos cheios de lágrimas. E talvez você me pergunta, mas por que tudo isso, pastor André? Por quê? Porque esses serão consolados. O Salmo capítulo 50, Salmo capítulo 30, versos 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Apocalipse fala que Jesus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Então, querido, o padrão do mundo é o coração duro e insensível. E o padrão do reino de Deus é um coração humilde e quebrantado. O mundo você aprende a esconder as lágrimas. Já no reino, você aprende a transformar as lágrimas em semente. É isso que diz o versículo 5, que diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E essa afirmação é de Jesus, é interessante porque no mundo nós aprendemos que ser manso é uma coisa ruim. Ah, fulano é manso demais. Ah, fulano é calmo demais. A mulher dele faz o que quer com ele. Ou seja, as pessoas pisam nele, ele não faz nada. Ah, o fulano é bobo demais. Sabe, querido, no mundo a mansidão muitas vezes não é bem vista. Mas no reino de Deus, ela é uma virtude. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, está escrito que o próprio Senhor Jesus era manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mas, pastor André, o que significa mansidão? Já, no próximo vídeo, eu te explico. Vem comigo.